A Úrsula já está aqui. Muito bom dia, minha querida. Bom dia, Cíntia. Bom dia, boa terça-feira para todos que estão nos vendo e nos ouvindo nessa manhã maravilhosa. Hoje, a terça-feira, amanheceu assim para mim com um clima muito gostoso, muito agradável. Tá gostoso mesmo. Né? E a Úrsula hoje vai falar de um tema ótimo, que é o poder de dividir metas em atividades mensuráveis. Mas antes da gente começar a falar, como sempre fazemos aqui, a gente vai ter um vídeo inspirador de uma empreendedora que é a Cláudia Marques Piucho Paz. Inclusive foi uma telespectadora que mandou para a gente aqui falando sobre a história de empreendedorismo dela. A Cláudia, ela fabrica pães artesanais de longa fermentação e ela conta para a gente como foi essa trajetória dela. Oi, eu sou a Cláudia, criadora da padaria Piucho Pães, e a gente faz pães de longa fermentação natural. Por que eu comecei a empreender? Porque eu queria oferecer um pão mais saudável para minha família. Aí eu comecei a fazer algumas receitas que eu via na internet, comecei a testar, e aí a gente foi comendo alguns pães que eu fazia aqui em casa. Só que eu fui me aprimorando. Aí eu pensei também em vender os pães, porque eu já não queria mais exercer a minha outra carreira de enfermeira, queria trabalhar com outra coisa. E eu estava gostando muito de fazer pães, então eu resolvi investir nos pães. Aí comecei a estudar, comecei a participar de feiras livres, feiras em praças, e aí eu comecei a ver que estava dando certo, que as pessoas estavam comprando, que estavam gostando. Aí eu fui continuando. Eu acho que a dificuldade do empreendedor, eu acho que o início, né, da gente conseguir investir no nosso negócio, né, comprar equipamentos, essa parte é bem difícil. E também a parte de conseguir clientes, conquistar clientes na internet, porque a gente tem que aprender muita coisa relacionada a vender no Instagram, que hoje em dia é a rede social que mais está ajudando a gente a vender. E essa foi a minha dificuldade, né? A conseguir vender na internet e também conseguir investir no meu negócio, já que eu não estava mais exercendo a minha outra carreira e estava vivendo assim só dos pães, né? Então essa parte foi difícil, de investir no meu negócio para ele crescer e também de saber vender na internet, usar as ferramentas da internet. Então é isso. Esse é o meu depoimento sobre a minha experiência como empreendedora. Que legal, Cláudia. E eu adorei que a história da Cláudia é um pouco a história. Eu gosto sempre de pedir a opinião da Úrsula antes dela entrar no tema. Primeiro que a gente está falando de mulheres, né? Eu acho que esse quadro com a Úrsula, ele tem esse poder de reverberar o que as mulheres estão fazendo, e isso é muito bom. E segundo, porque quantas histórias a gente já ouviu de mulher que tinha uma profissão, de repente, por algum motivo ou outro, ela envereda por outro caminho. No caso dela, ela queria melhorar a alimentação da família. E aí ela percebeu que aquele bem que ela está fazendo para a família, ela também podia fazer para outras pessoas. E aí ela migrou de uma profissão para outra. Eu acho isso muito questão de gênero. Eu acho isso muito parecido com mulheres. Essa coragem de dizer assim, eu sou enfermeira, passou por uma universidade, mas não estou feliz assim, estou feliz fazendo pão, e vai fazer pão. Eu acho isso realmente muito incrível, e é uma diferença no sucesso do empreendedorismo, é você amar o que faz, né? Com certeza. Você vê a felicidade quando ela fala do negócio dela, o sorriso que ela coloca. Então você percebe que ela está muito satisfeita, né, com essa mudança. Ela falou algumas vezes, é desafiador, é difícil, eu tenho que aprender, né, me desafiar a aprender coisas novas. Mas empreender é isso, né? Você se desafiar, mas fazer o que ama, ter mais tempo para você, mais tempo para sua família. Olha que delícia. Você está fazendo um pão, alimentando a sua família de uma forma natural.
e também contribuindo na vida das outras pessoas, né? A gente sempre fala aqui que empreender é você sanar a dor de alguém, de uma outra pessoa. E que maravilha, né? Que bom que a Cláudia mandou esse vídeo pra gente. E que outras também se inspirem e mande seus vídeos, porque nos inspira, nos alegra e mostra, né, o poder do empreendedorismo feminino. Eu fico muito feliz com cada vídeo que a gente recebe aqui. É muito bom, também fico muito feliz. E quero dizer, se você tem uma história de empreendedorismo para contar, quantas histórias a gente já recebeu aqui, é só mandar para nós, tá? No 2107-3003, entre em contato com a gente, e aí toda terça-feira a gente exibe um vídeo diferente. É assim mesmo, vídeo caseiro, feito com o seu celular, porque a gente quer a sua história, a sua autenticidade de contar. Vamos lá então, Úrsula. Qual a importância de dividir metas em atividades mensuráveis? Cíntia, empreender não é fácil. Muitas vezes nós colocamos metas ali no início do ano bem desafiadoras para que a gente possa se movimentar, ser impulsionadas a realizar. Porque se essa meta não for tão desafiadora assim, não der friozinho na barriga, a gente acaba procrastinando, achando fácil demais. Ah, é fácil, depois eu faço, depois eu estudo, né? Vai colocando para depois. Mas quando a meta é desafiadora, a gente não consegue dormir, não consegue ficar parada, porque a gente precisa ir lá e cumprir a meta. Mas se você colocou uma meta e essa meta está dando medo, um frio na barriga muito grande, meu Deus, será que eu não fui muito ousada? Você pega essa meta e divide em ações menores. A gente está aqui no segundo mês do primeiro trimestre do ano. Eu gosto sempre de dividir o ano em trimestres, né? Porque aí fica mais fácil de você medir, mensurar o primeiro trimestre. O que foi que eu fiz? Esse mês de março, que é o mês que está iniciando aí, que o ano praticamente vai começar no primeiro trimestre depois do carnaval, que você possa olhar como é que estão as suas metas, qual foi o seu faturamento, como é que você está se desenvolvendo, porque é necessário você estipular uma meta anual. Essa meta anual você divide em submetas, né, em metas menores, né? A gente fala assim, tem a metona e a metinha, né? Então pega a metona e divide em metas menores e depois você vai mensurar. Eu tô perto, tô longe, essa meta foi usada demais ou foi muito aquém do que eu poderia produzir. Avalia. O sucesso lá em dezembro vai acarretar dessa mensuração, né? De você olhar, de você realmente estar imersa no seu negócio e medindo quanto eu faturei esse mês, com relação ao ano passado, eu aumentei, eu diminuí, porque às vezes essa narrativa de crise, essa narrativa que está sem dinheiro, eu costumo dizer que crise é para que o dinheiro passe de mão, né? Então as pessoas acabam saindo do mercado e outras acabam surgindo. Mas se você estiver ali metrificando e acompanhando as suas métricas, fica muito mais fácil de você entender o seu negócio, fazer as intervenções corretas e com isso continuar crescendo. Entendi. Então, assim, essa questão da divisão, inclusive, é uma dificuldade, sobretudo para quem é pequeno. Porque se você já não tem, muitas vezes, nem funcionários, ou quando tem, são até pessoas que ajudam, às vezes pessoas da família, como você vai estabelecer essa divisão, seja de trabalho, seja dessas metas, se você ainda está nessa fase? Ou qual é a fase ideal para, se, por exemplo, pedir ajuda? Olha, porque aí você precisa de um profissional, né? Sim. Nós podemos ter metas pessoais, independente se a minha empresa, sou eu equipe, né? Só eu na equipe. Eu preciso estabelecer metas diárias, eu preciso estabelecer rotina, eu preciso ver, Úrsula, eu não estou conseguindo, tem que procurar ajuda, tem que procurar alguém que já empreenda, alguém que já sabe, tem que procurar uma escola de negócios, tem que buscar realmente a informação. O que não pode é você empreender de forma empírica e fazendo sem mensurar, porque aí você fica sem dados para comparar. Mas quando você tem as metas, mesmo que sejam metas individuais, metas para você, aí sim você consegue mensurar se está perto, se está longe, como foi no período anterior, no mês anterior. Né? A gente fala assim, do ano anterior. Não, mas eu comecei a estar com 2, 3 meses. Então, como foi com relação aos meses passados? Mas contanto que você tenha, assim, como mensurar. O sucesso de qualquer negócio é você ter dados, né? Ter indicadores para mostrar para você mesmo,
né? E também mostrar para o mercado, muitas vezes, como você está. Por exemplo, a gente viu aqui o exemplo da Cláudia, ela faz pães, mas ela tendo os dados, ela pode conseguir um investimento, né? Ela falou, é difícil, né, investimento em maquinários, mas quando eu chego ali no Banco do Nordeste, eu preciso de dados para apresentar da minha empresa, até mesmo para conseguir aí um financiamento, conseguir aí um crédito, né? Então eu preciso desses dados e todo empreendedor que quer realmente crescer, ele precisa saber que sim, ele vai ter que ter metas, ele vai ter que ter dados para ele poder ter sucesso, né? Para ela ter sucesso aí e crescer. E quando as metas não são cumpridas, desespera? Tenta mais um pouco? Então, aí quando a meta não está sendo cumprida, a gente recalcula a rota. A gente avalia o que está dando errado, né? O erro, o que algumas pessoas chamam de fracasso, é importante, porque eu já sei que aquela maneira que eu estava fazendo não deu certo. Então, eu não vou insistir mais onde não dá certo. Eu vou recalcular a rota e fazer de uma forma diferente. Perceber que eu não estou conseguindo romper aqui, então deixa eu ir buscar conhecimento, deixa eu entender por que não, deixa eu estudar mais um pouco. Sucesso dá trabalho, empreender dá trabalho, mas também dá muito resultado, é muito gostoso. Nós precisamos só ter esse olhar, né? Quando você trabalha para uma outra pessoa, você tem horário, você tem metas a cumprir, você tem rotina. Quando você está empreendendo, é importante que você entenda isso também. Eu preciso ter rotina, eu preciso ter metas, eu preciso entender do meu negócio de forma profissional, se eu quero crescer, se eu quero realmente ter sucesso com isso. Se é o que eu amo fazer, se é o que arde no meu coração, é importante que eu tenha esses dados e que eu entenda que quanto mais eu olhar para o meu negócio, quanto mais eu der energia a ele, mais eu vou conseguir romper, mais eu vou conseguir fazer e ter sucesso, né? Porque o que a gente quer é ter sucesso. Porque o sucesso de empreendedor é o sucesso de muitas pessoas que ele vai ajudando ao longo do caminho, ao longo da jornada. Maravilha. Úrsula, você quer deixar seu contato aí? Vamos mostrar mais uma vez o perfil da Úrsula para as pessoas que quiserem segui-la. Todas as terças-feiras, sim, eu estou recebendo muitos novos seguidores, então eu estou muito feliz, tá bom? Então me sigam nas redes sociais, Úrsula Alves _BR. E mais uma vez, hoje nós temos palestra falando sobre metas, então eu vou te ensinar 5 passos para você realizar as suas metas em 2025 e eu te aguardo hoje à noite às 18h30 na unidade da Febracis. Tá certo, olha, então aí vamos só subir lá para ver o perfil. Lá no link da bio tem a inscrição. Aí você pode fazer a inscrição na bio, direto, vai no perfil. E para seguir, lembrando que toda terça-feira a Úrsula está aqui conosco, por volta de 8 horas, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, mas ela estará sempre conosco aqui para falar sobre esse universo tão amplo e cheio de tantas perspectivas que é o universo empreendedor.